Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de polímeros, dando continuidade ao nosso estudo da policondensação. Eu já fiz uma videoaula falando sobre o nylon, que é um polímero feito também por policondensação. Se você perdeu essa aula, você pode estar assistindo pelo IGTV, no meu Instagram ou no meu canal do YouTube, ok? Então vamos lá falar um pouquinho hoje do poliéster, que é um polímero bastante empregado na indústria têxtil. Tenho certeza que se você começar a observar as etiquetas das roupas na sua casa, você vai encontrar muitas peças feitas de poliéster. Eu tenho aqui uma camiseta de time de futebol. Se você olhar aqui, ó, na composição, vai estar mostrando aqui 100% poliéster a composição dele. Aqui, ó, na frente, aqui, ó, 100% poliéster. Você vai encontrar muito poliéster nas embalagens de produtos de limpeza, de bebidas, mas não com o nome poliéster, e sim com o nome PET, polietileno tereftalato ou politereftalato de etileno. Também é da família do poliéster, tá bom? É isso que a gente vai ver hoje, tá? O PET, ele tem nas suas embalagens uma identificação. Você consegue enxergar, né, aquele triângulo com o número 1. Isso facilita os processos de reciclagem de materiais. Então, do 1 ao 6, existem polímeros que já têm uma numeração própria. E o PET recebe o número 1. Já falei disso também numa outra videoaula. Se você perdeu, também procura lá no YouTube ou no IGTV. A gente vai olhar agora no quadro a reação de polimerização por condensação que dá origem ao PET, ao poliéster. Como ele é um polímero de condensação, a gente já viu lá na aula de policondensação que a gente precisa abrir esses monômeros. Poderia ser monômeros iguais na condensação, mas no caso do PET são dois monômeros diferentes. Esses monômeros a gente precisa abrir essas estruturas para que eles se encaixem, eles se condensem. E com isso a gente também precisa eliminar, né, uma molécula pequena que ela não vai fazer parte desse polímero e que no caso do PET vai ser água. Mas lembrando que na policondensação, a molécula pequena que você elimina vai depender da composição desse monômero. Então, eu posso ter um polímero, como é o caso do policarbonato, que vai eliminar moléculas de ácido clorídrico. Eu posso ter um polímero que, na eliminação, eu tenha a retirada de amônia. Então, depende da estrutura do polímero. E a gente estudando polímeros, estamos atrelados aí com a química orgânica. Então, por isso que é importante, quando você está estudando química, fazer uma boa aula de química orgânica, porque ela vai subsidiar muitos estudos aqui em polímeros. Para a gente falar de PET, que é um poliéster, a gente tem que lembrar que é uma esterificação, é um grupo éster que você vai estar, né, gerando. E lá na química orgânica, como é que a gente faz para produzir um éster? A gente reage um álcool com um ácido carboxílico. Então, lá no quadro a gente vai ver agora quem será que é o álcool que a gente usa e qual será que é o ácido carboxílico que a gente usa para formar o poliéster. Então, aqui no quadro eu trago a vocês a reação de polimerização para a obtenção do PET, cuja sigla é o PET, o número da reciclagem é o número 1, como a gente já conversou nas aulas de gestão ambiental e sustentabilidade, né? É o polímero mais reciclado mundialmente, e aí é fácil de identificar pelo número 1. E PET é a sigla de polietileno tereftalato ou politereftalato de etileno. Nós vamos observar que esse nome ele é dado a partir dos seus monômeros, que a gente vai conhecer agora. Para essa reação, nós vamos usar dois monômeros diferentes. Um é o etileno glicol, que na indústria é chamado comumente de MEG, né? Vem do monoetileno glicol. Vamos lembrar lá da química orgânica como é que a gente também poderia nomear esse composto. Tenho dois carbonos, et, somente ligação simples, an. É hidrocarboneto? Não, tem um grupo OH aqui, ó, dos dois lados, então é um álcool, né? Então termina com ol. Só que como são duas hidroxilas, é um diol. Então é um diálcool.
tá? Etanodiol ou etilenoglicol, ok? E o ácido carboxílico que a gente usa nessa reação é o chamado ácido tereftálico, que na indústria nós comumente abreviamos com a sigla PTA, ácido tereftálico purificado, né? Vem em inglês, né? De Purified Terephthalic Acid. Na IUPAC, né? O nome desse composto é o para-dicarboxilbenzeno. Para porque está na posição para, né? Orto, meta, para. Estão lembrados? Então, está na posição para o nosso aqui grupo funcional que nos evidencia que é um ácido carboxílico. Então, é um ácido dicarboxílico. Eles estão posicionados no anel benzênico na posição para. Então, é um para-dicarboxilbenzeno. Ou ácido 1,4, né? Posição 1,4 benzol dicarboxílico, ok? Então, a indústria, né, comercialmente, a gente sempre vai falar a reação do MEG com o PTA, o etilenoglicol com ácido tereftálico. Então, ou como vocês observaram, a gente reage um diálcool com um diácido carboxílico. Então, mais uma vez recapitulando, reação entre álcool e ácido carboxílico vai nos gerar um éster, é uma reação de esterificação. Como é um polímero, né, nós vamos obter um poliéster, muitos ésteres. Então, aqui eu tenho muitos etilenoglicol e muitas moléculas do ácido tereftálico. Por isso que eu vou obter também N vezes esse mero, que é o polietileno tereftalato, tá? O poliéster que a gente mais conhece é o PET, que compõe as garrafas de embalagens de bebidas, principalmente. Mas também podemos ter, como eu já falei a vocês, a fibra têxtil, processo de trefilação para a gente obter a fibra têxtil. Vamos polimerizar agora, então. Vou fazer nesse pedacinho aqui debaixo do quadro. O que é que eu preciso fazer? Quem lembra da aula do nylon, que também é um polímero de condensação? A gente tem que eliminar moléculas pequenas, geralmente água, mas isso não é uma regra, né? Vai depender da composição dos meros. Coincidentemente, o PET também elimina água. Quem que a gente vai tirar aqui nesse processo? Nós vamos tirar o OH do ácido carboxílico e o hidrogênio aqui do álcool. E aí nós eliminamos aqui uma molécula de água, para que esse oxigênio se encaixe no carbono do ácido tereftálico. Vamos fazer então essa primeira parte da reação. Então, vou escrever aqui no quadro o etanodiol ou etilenoglicol. Tirei o hidrogênio, então já não desenho mais. E tirei a hidroxila, então agora eu vou continuar daqui para frente com a porção pertencente ao ácido. Então, volto aqui, ó, C dupla O, o anel benzênico e continuo. Essa estrutura ainda não é o meu polímero, tá vendo que ela tá fechada? Mas aqui a gente já começa a enxergar a presença do éster. Lembra quem é o grupo funcional éster? É o C dupla O, oxigênio, um radical aqui, um hidrocarboneto, e aqui a continuação do nosso hidrocarboneto, ok? Então, um radical R e um radical R', e aqui a presença do grupo éster. Então, já achamos aqui um éster. Só que nós estamos polimerizando. O que é que a gente precisa na polimerização? Deixar as extremidades abertas para que outros meros iguais a este se encaixem na estrutura, formando então a nossa macromolécula. Então, vamos arrancar aqui as extremidades. Vamos tirar então esse hidrogênio aqui da extremidade e vamos tirar o OH aqui do ácido carboxílico. Então, eliminamos outra molécula de água. Então, já são duas que nós eliminamos. Deixa eu já escrevê-las aqui para a gente não esquecer. Vamos tirar então, apagar aqui, né?
e aqui também. Agora sim, ficou aberto. Ficou aberto. Quantas vezes eu vou ter que abrir? A quantidade de vezes que eu tenho aqui, a quantidade de moléculas, né, de monômeros álcool e monômeros de ácido carboxílico. Então, essa estrutura aqui, ela vai se repetir quantas vezes? N vezes, é o grau de polimerização N. Então, para cada uma molécula do etilenoglicol e uma molécula de ácido tereftálico, a gente eliminava 2 moléculas de água. Mas como eu tenho N moléculas reagindo entre si, então eu vou eliminar 2N moléculas de água nessa polimerização. Tá? Industrialmente, essa molécula pequena que a gente elimina, ela é reaproveitada, tá? Nada é perdido, é um subproduto desse processo de polimerização. O produto principal, o carro-chefe, é o polímero. Onde é que mais vai aparecer o éster? Se a gente continuasse, né, se eu tivesse uma lousa grande, como lá na sala de aula presencial, eu vou continuar essa estrutura. Então, nesse carbono aqui, vai entrar um mero igualzinho a este. Então, seria O, CH2, CH2, O, C dupla O, anel benzênico, C dupla O. Então, seria exatamente a mesma estrutura. Eu vou só desenhar ela aqui para você ver, né? Vou continuar para cá, só para vocês enxergarem que aqui, ó, já apareceu outro grupo funcional éster também. Então, cada vez que você for juntando essas partes para formar o polímero, vão aparecendo os grupos ésteres. Por isso que ele é um poliéster, tá? Então, recapitulando, a gente precisa aqui reagir um álcool com um ácido carboxílico, para que a gente possa, então, fazer uma reação de esterificação e produzir um éster. Aqui a gente, então, tem um diálcool com um diácido carboxílico. N vezes aparecendo, né? N vezes. Por isso que a gente não vai formar um éster, nós vamos formar muitos ésteres. Então, nós estamos formando o polímero poliéster. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nós vamos fazer mais videoaulas somente de resolução de exercícios envolvendo a reação de polimerização para obtenção de poliéster. É um assunto que costuma cair bastante nas provas de concursos e por ter uma aplicação no nosso dia a dia, né, um plástico bastante empregado no nosso cotidiano, merece muita atenção da nossa parte quando estamos estudando polímeros. E até mesmo em questões de concursos costuma cair o processo de reciclagem do PET, mas isso é um assunto que eu vou abordar numa outra aula, em que a gente vai ter então uma embalagem vazia e a gente quer então fazer um processo de reciclagem química para voltar a ter uma nova resina PET, nova no sentido de reaproveitada, tá? A logística reversa então nesse processo. Como é que a gente então faz para reprocessar quimicamente uma embalagem usada feita de PET? Então isso é um assunto que envolve polímeros, meio ambiente e sustentabilidade, então é por isso que eu vou abordar numa outra aula, então fique atento.